um episódio, né, Pri? Mas mais um episódio maravilhoso que acabou de começar com um conhecimento incrível para você. Muito bem, uma dose de consciência, hein? Hoje, mais uma dose de consciência nós vamos estar liberando aqui para vocês. E o tema que nós estamos aqui nesse mês são os sabotadores internos, sabotadores neurais. E aí a gente quer falar, então, especificamente de 2 sabotadores que impedem, de fato, o teu sucesso, de você progredir na vida. Quais são? O primeiro sabotador é rejeição, necessidade de aprovação. E o segundo é? A rejeição e a necessidade de aprovação. São os dois. São as duas. Gente, nós vamos falar algo muito poderoso. Então, eu quero que você comece a compartilhar, então, esse ao vivo. Larissa, eu não consegui assistir ao vivo toda sexta-feira. Não tem problema, porque toda sexta-feira a gente também sobe uma gravação no nosso canal, né, Pri? Sim, é verdade. Toda sexta-feira a gente vai estar aqui nesse encontro com você. Para quê? Para mudar a tua mentalidade, para que você cresça, para que você avance, para que você seja curada de todos esses sabotadores neurais que têm te impedido de avançar, de crescer e viver a vida que você merece. Isso, e já estou me ajeitando na cadeira, porque hoje o assunto vai ser muito bom. E aí eu quero que a gente já comece, Pri, falando para elas, então, a primeira frase que vai ilustrar um pouquinho a respeito da necessidade de aprovação, né? Esse primeiro sabotador, que está na parte 2. Quando você precisa da aprovação de todos, perde a autoridade de ser você. Isso é a maior verdade, né, Lari? Nossa. Quando nós precisamos demais da aprovação do outro, nós até esquecemos quem nós somos. Quantas vezes a gente vive isso, né? Muitas vezes a gente não gosta daquela comida, mas para não dizer não, para não desagradar, a gente come. E às vezes a gente até esquece o que a gente gosta. Isso. Ambientes de amigos. Muitas vezes a gente não gosta de certos programas, mas por ter só aquele nicho de amigos, a gente, para agradar, a gente permanece em mesas que nos ferem. Isso acontece muito. E às vezes a gente até esquece qual é o sonho de amigo que eu quero ter para mim. Mas esse sabotador da rejeição, esse medo, né, de não ser aprovado, esse medo de não ser amado, esse medo de não ser querido, fica me impedindo de descobrir quem realmente eu sou. E às vezes a gente precisa parar para pensar, né? Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu quero para a minha vida nesse tempo? Eu costumo dizer lá em casa uma coisa. Eu já vivi 35 anos da minha vida. Onde eu perdi, onde eu fracassei, onde eu errei. Eu não vou viver mais 35 anos de fracasso, de dor e de problema. Agora vai ser mais 35 anos de vitória, de alegria e de conquista. Mas só vem através do conhecimento. Uau, isso é tão poderoso, Pri. Porque isso é a consciência. A consciência, ela é um despertar para, de fato, o que é que eu quero ser. Porque até hoje eu estou sendo aquilo que as pessoas querem que eu seja, ou até hoje estou me adaptando a viver aquilo que eu sinto que é melhor, porque eu não vou desagradar ninguém. Então, essa necessidade de aprovação nos coloca exatamente nesse lugar de querer agradar todos, o tempo todo. E aí, a gente vai cada vez mais se perdendo de nós mesmos. Né? Essa autorização de ser eu mesma, a gente vai perdendo, porque é como se a gente não pudesse, de fato, ser a gente mesmo, né? Com certeza. E por que eu tenho essa necessidade de aprovação? Por que eu tenho que ficar agradando as pessoas? Por que eu não consigo dizer não? Com certeza, lá na sua infância, você criança, você não teve liberdade de expressão. Sim. Você não teve liberdade para comer o que você gostava, para ir aonde você queria, para ter paz, para ter alegria, para se expor, né? Para botar para fora os seus sentimentos. E isso gerou um trauma, né? Gerou essa dor aí nas suas emoções, que acabou se tornando essa pessoa que precisa da aprovação dos outros. Às vezes uma criança, ela quer pular e ao invés do pai falar assim, pula, filho, você consegue, deixa eu te dar a mão para pular. O pai fala, não pula, você vai cair, você vai se machucar, não faça isso. Então, isso causa um trauma ali no coração daquela criança, eu não posso pular.
E quando eu não posso pular de um sofá, eu também não posso dar um salto maior na minha vida adulta. Isso. Eu também não posso vencer. Eu também não Isso. posso ter um casamento feliz. Eu Isso. também não posso ser amado. Vocês estão entendendo como é sério? Uma informação que a criança recebe, ela vira na vida adulta, eu viro um bloqueio. Então, assim, a criança quer pular, eu vou deixar pular e se matar? Não. Eu vou mostrar pra ela, filho, pula com a minha ajuda, porque com a minha ajuda você consegue pular. Uau. Né? Às vezes a criança está gritando por algum motivo. Filho, você está gritando por quê? Deixa eu te ajudar nesse processo. Porque às vezes você fala, para de gritar, cala a boca, vai para o seu quarto. Você faz aquela criança entender, eu não posso me expressar. Sim. Eu não posso dizer que está doendo. Sim. Eu não posso botar para fora e isso gera um sabotador de rejeição. Se eu botar para fora aquilo que eu sinto, vão me rejeitar. Sim. Se eu colocar para fora aquilo que eu sinto, vão acabar comigo, não vão me amar. Sim. E todas as vezes que uma criança ela coloca para fora algum sentimento, o pai precisa acolher, os adultos precisam acolher e tentar entender para que isso não gere esse sabotador da rejeição. Porque senão nós nos tornamos um adulto querendo aprovar todo mundo para ser amado. Porque a criança, quando ela só é repreendida e não acolhida, ela se torna um adulto sem identidade. Exatamente. E aí, na parte 3 aqui dos nossos slides, a gente vai ver que a rejeição que você teme hoje pode ser apenas a liberdade que sua versão antiga nunca teve, que é exatamente o que você está falando, né, Pri? É exatamente a adulta que hoje tem medo de dar saltos na vida, de tomar decisões na vida, de escolher, às vezes tem tanta dificuldade para escolher coisas na sua própria vida. É exatamente aquela criança lá atrás que não pôde. É aquela versão antiga que não era autorizada. E aí hoje você se sente também não autorizada a viver aquilo que você nasceu para viver, a fazer aquilo que você deseja fazer. E muitas vezes essa desconexão da nossa identidade, essa fragmentação da nossa identidade faz com que a gente nem saiba. Quantas mulheres que eu atendo que não sabe qual é o seu lugar na família direito, não sabe qual é o seu lugar na sociedade, não sabe qual é o seu lugar no seu trabalho, na sua área profissional, não consegue escolher até um curso, uma faculdade, uma especialização. Por quê? Porque elas não conseguem entender de fato o que elas querem, por causa desse medo de ser rejeitada, por causa dessa necessidade de buscar o tempo todo aprovação. Será que eu estou certa? Será que eu fazer bem? Porque a gente está falando aqui é uma coisa séria, né, Lari? Estamos falando aqui de um mecanismo psíquico, né? Isso. De sobrevivência, que na vida adulta vira autossabotagem. A verdade é que muitas pessoas não fracassam por incapacidade. Elas fracassam pelo medo da rejeição, pelo medo de avançar. Não é a incapacidade que tem parado as pessoas nesse tempo, mas é o medo de fracassar, é o medo de ser rejeitado. É o medo de fazer, ai meu Deus, não vão gostar de mim. Eu não vou agradar as pessoas. Eu vou perder quem eu amo. Então, esse medo da rejeição gera o fracasso de muitas pessoas nesse tempo. E você falando isso é tão interessante. Por quê? Por que não é o medo de fracassar? Por que não é o medo de não dar certo? Porque quando a pessoa ela fica bloqueada de fazer algo, porque ela fica em busca dessa necessidade de que será que vai dar, que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão aprovar? É isso que bloqueia delas realmente avançar na vida. Por quê? Porque fracassar, todos nós vamos fracassar. O tempo inteiro. Deu errado, faz novamente. A gente tá que tem a identidade firmada e fortalecida, bem construída, bem resolvida e estruturada, porque também passamos pelo nosso processo, Com certeza. De evolução e de transformação e ressignificação. Quando a gente está com a nossa identidade firmada, sabemos quem nós somos, a gente vai fracassar, mas a gente vai fazer de novo. E de uma outra forma, novas estratégias, num novo olhar. Só que quando a pessoa ela não pensa dessa forma, ela fica só exatamente naquele lugar de que será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas vão me criticar? E aí, de fato, elas ficam se auto-sabotando. Né? As pessoas elas precisam entender. Se existe essa preocupação, existe um sabotador neural. Se existe a preocupação de eu ter a aprovação do outro, de eu ter que agradar o outro, existe um sabotador que te impede de avançar. Esse sabotador, ele vai gerar medo em você. Então, você nunca vai avançar na vida, porque você vai estar sempre com esse sentimento de incapacidade que gera através do sabotador da rejeição. Exatamente. Né? E esse sentimento de rejeição, né? Esse medo da rejeição, ele gera destruição em todas as áreas da nossa vida, né? A gente gera relacionamentos conjugais abusivos.
quando eu sofro esse sabotador da rejeição. Sim. Porque a gente começa a fazer tudo o que o outro quer. Vivendo a vida do outro. E aí o que acontece? Eu não me encontro dentro desse casamento. Aí o casamento acaba, porque chega uma hora que ninguém consegue manter um casamento onde você não pode ser você, onde você não pode falar, onde você não pode viver, onde você não pode respirar. Então, esse casamento ele passa a ser destruído. E a culpa é de quem? De quem é a culpa? Não é de ninguém. A culpa é desse sabotador neural que foi colocado nas nossas emoções lá na infância. Entendeu? A culpa não é do outro. O outro abusou de você porque você deixou. Então tá, fiquei casado 25 anos com você. Eu mandando em tudo, eu fazendo tudo do jeito que eu queria, eu tendo a liberdade que eu queria. Você aceitou, aí agora eu sou abusador? Não, você é que era doente. É verdade. Você é que não buscou ajuda suficiente. E você trouxe algo muito interessante. Por quê? Porque a ótica, a nossa ótica, ou seja, a forma como nós escolhemos, como nós olhamos e tomamos as nossas escolhas, é exatamente pela lente dos nossos sabotadores. Exatamente. Então, quando eu tenho feridas emocionais que também são sabotadores, porque a rejeição ela é uma das feridas emocionais, e toda pessoa rejeitada, por que coloquei esses dois juntos? Porque a rejeição, todo mundo que sofre a rejeição, que tem essa ferida não tratada, ela vai buscar a aprovação das pessoas. Por quê? Porque eu não posso ser rejeitado de novo. Então, quando eu tenho isso dentro de mim não tratado, o que vai acontecer? Todas as minhas decisões vai ser pela ótica dos meus sabotadores. Com certeza. E assim, a gente precisa pensar que isso é inconsciente. Ninguém faz isso por mal. Sim. E você não vai conseguir sozinha. Porque é inconsciente. Existem ferramentas para que seja reeditada a sua mente, para que seja tratada a sua mentalidade, as suas emoções, para que você vença isso. Porque não adianta também, Lari, a gente trazer esse conhecimento aqui e falar, olha, isso aqui destrói sua vida. Isso aqui tem te paralisado, isso aqui tem te pedido de avançar. Porque todo aquele que precisa da aprovação de alguém não vence na vida. Todo aquele que precisa da aprovação do outro, ele não vai subir em novos níveis. Por quê? Porque toda hora vai ter alguém para dizer para você, Lari, não continua. Lari, não faz. Lari, não vai além. Então, assim, e aí? Toda vez que vir uma opinião contrária daquilo que eu estou fazendo, eu vou me paralisar? Priscila, como que eu consigo vencer isso? Tratando. Exatamente. Através das sessões. Através de tratamento, através de um profissional de confiança. Sim. Você primeiro precisa se olhar no espelho e identificar esse problema. E esse problema, Larissa, ele não aparece só na vida profissional. Ele aparece em todas as áreas. Sim. Seja ela conjugal, seja ela na maternidade, seja ela profissional, seja ela espiritual. Esse sabotador da aprovação do outro, né? Ele aparece em todas as áreas da nossa vida. Sim. Eu vivo fazendo as coisas para que alguém veja. Sim. Porque muita gente é assim. Eu vivo fazendo as coisas para que alguém veja. Para quê? Para que eu seja aprovada e aquilo seja um combustível para eu continuar. A gente é tão doente emocionalmente que eu necessito que o outro me aplauda para que eu continue. Porque eu não me conheço. Porque eu não conheço a minha identidade. Porque eu não sei quem eu sou. Então, eu tenho necessidade que alguém me aprove. E quando eu não encontro alguém que me aprove, eu caio. Eu paro. Eu paraliso no meio do caminho. Isso é um sabotador neural que tem destruído a sua vida. E você precisa se posicionar para sair desse lugar. É verdade. E construir uma identidade forte. Uma Muito identidade transformada. Porque isso é mais forte do que a gente imagina. É verdade. A gente fala, não, mas eu venci. Não, mas quando eu era criança, eu era assim. Hoje eu faço o que eu quero. Mentira. Mentira. Para pensar aí. O que você fez hoje que você precisou da aprovação de alguém? Verdade. O que você fez hoje escondido que te realizou e te fez feliz? Às vezes nada. Às vezes o que você não mostrou para alguém não te realizou. Por quê? Porque você não mostrou para alguém. Sim. Né? Forte isso. E isso gera muito a questão da pessoa não poder ser contrariada. Porque eu preciso ser aceita. Eu preciso ser aceita. Aquela necessidade, eu preciso ser aceita. Eu estava atendendo uma paciente hoje que tocou na ferida da rejeição, e a gente estava tratando a respeito disso, porque ela é líder. E aí uma liderada não quis falar com ela, não quis conversar com ela, não... Rejeitou isso ela. Acontece comigo, ó. Minha filha. Rejeitou ela. Vamos dar a mão.
E aí, nesse momento, ela ficou muito, muito abatida por causa disso. E aí, quais são os pensamentos que veio? Vou desistir do ministério. Eu errei em alguma coisa, o que eu fiz de errado para me consertar? Porque eu sou culpada. Culpa. E aí, nesse meio tempo, porque a mente ansiosa, ó, lá vai. Né? E um dos sintomas também físico para uma pessoa que carrega feridas emocionais, ansiedade, depressão. Esses sintomas procrastinação, eles vêm dessas feridas. E aí, quando a ansiedade começa a vir, aqueles pensamentos, primeira coisa que veio do pensamento dela foi o quê? Eu tenho culpa. Eu tenho culpa, eu fiz alguma coisa de errado. E aí ela começa a botar em dúvida tudo que ela fez até hoje. O que isso significa? A identidade dela começando a querer esvair, sabe? E aí ela falou, Larissa, foi no momento que eu peguei e falei assim, não, peraí. Aí ela começou com o diálogo interno, que eu ensinei para ela, fazer o diálogo interno, para ela pensar no que ela está pensando, para que ela então conseguisse combater esse sabotador que já estava querendo colocar a identidade dela por terra. Larissa, é super normal, tá? Isso aconteceu lá em casa. Eu já te contei, né? Super normal. Quando eu não tinha minha identidade firmada, quando eu não tinha um conhecimento, né, disso, eu sofri muito ministerialmente. A Priscila é o demônio, a Priscila é o capeta. Teve uma vez que eu chorando falei com meus pastores, eu sou o capeta mesmo. Eu já estava acreditando. Isso. Acredita? A gente acaba acreditando. As pessoas falam tanto que você é aquilo. Mas a Priscila é o demônio, a Priscila é o demônio. Eu falava, não, eu não sou, eu tenho vida com Deus, eu oro, eu sei quem eu sou. Só que, Lara, chegou um tempo que falavam tanto que eu falei com o meu marido assim, você casou com o demônio? Eu acho que eu sou o demônio, ora aqui em mim para ver se sai. Ora aqui em mim. E acredita assim que as pessoas que geralmente, que nem no caso da sua paciente aí, né? Com certeza a pessoa só ignora, ela não fala o que o outro fez. Sabe por quê? Porque a ferida é sobre eles, não é sobre nós. Sabe? E aí eu comecei a pensar, quando eu comecei a me tratar, cuidar das minhas emoções, eu comecei a pensar, por quê, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque eu não sou o demônio. Eu não fiz mal para essa pessoa. E eu comecei a analisar. Isso. O que eu fiz para essa pessoa ter esse comportamento? O que eu fiz para essa pessoa falar mal de mim? O que eu fiz para essa pessoa? Eu roubei ela? Eu bati nela? Eu denegrei a imagem dela? O que eu fiz para ela? E eu comecei a me perguntar o que eu tinha feito. E aí eu vi, Larissa, que eu não tinha feito nada. Que aquilo era uma ferida da pessoa. Que aquilo era um problema da autoestima com a pessoa, com o lugar que eu carregava. Que eu tinha recebido de Deus. E eu comecei a entender quem eu era e quem as pessoas eram. E eu falei assim, não, isso não é sobre mim, é sobre o outro. Isso é uma doença emocional do outro, isso é uma fraqueza do outro. Porque às vezes a pessoa ela te ignora, Larissa, não porque você a fere, mas porque ela é tão ferida. Que ela é tão ferida que você incomoda ela. E pessoas bem resolvidas incomodam pessoas doentes. E é isso que a sua paciente precisa saber. Não é sobre ela. Que nada venha parar o ministério de uma mulher que está avançando. Porque alguém que não pode responder à sua própria líder, isso não fala sobre a líder, fala sobre o liderado. E o interessante é que eu tô com ela desde 2023. O interessante é que quando ela chegou para mim, ela era aquela pessoa que se escondia. Sim. Aqui no slide 10, vai dizer, deixa eu ver se é o 10 mesmo, vai dizer assim, medo de se expor. Olha só, prestem atenção, meninas, se vocês peguem papel e caneta, aqui no nosso podcast você tem que ter papel e caneta na mão para você anotando todos os insights aí daquilo que você percebe, porque se vocês estão atentas, vocês vão começar a olhar para coisas que a gente vai falando e que vai já mostrando, apontando para vocês exatamente o comportamento, as emoções, os pensamentos que vocês precisam começar a trabalhar. E nós somos representantes da saúde mental, eu sou psicanalista, ela também, nós estamos aqui para acolher e atender vocês também. Então, uma dose de consciência tem também esse objetivo de alcançar a sua consciência para que você venha para o tratamento também. Tudo bem? E aí, Pri, fala um pouquinho aí, ó, como aparece na mulher adulta, então, as feridas emocionais aí, esses sabotadores, a rejeição, a necessidade. Aparece através de alguns sentimentos como medo de se expor, dificuldade de dizer não, evitar oportunidades, procrastinação disfarçada de perfeccionismo. Isso aparece muito. Silêncio em relacionamentos, medo excessivo de julgamento. Olha só, olha esse silêncio nos relacionamentos. As pessoas não conseguem falar, conversar. Eu estou me sentindo assim, assim, assim. Porque eu tenho tanto medo dele ir embora, dele me rejeitar, dele me ver como uma mulher horrível, que eu fico ou um homem silêncio, horrível, eu fico em silêncio. E eu aguento a destruição do meu relacionamento. É o que eu falei antes. Tem pessoas que destroem seus relacionamentos por quê?
Por causa desse fator, desse Exatamente. sabotador. Porque Ou se eu seja, não tenho alinhamento no relacionamento, eu não tenho relacionamento. A verdade é porque não existe nenhum relacionamento perfeito. Sim. Todo relacionamento precisa de alinhamento. Só que se eu tenho esse sabotador da rejeição, ele me impede de falar. Sim. E eu fico silenciada. É como se você tivesse até um bloqueio de voz. Você Total. não consegue se posicionar, você não consegue se colocar no seu lugar. Por quê? Porque você está desconectada totalmente de todas as características e qualidades que você é. E aí você fica se sabotando, falando assim, ai, não vou falar não, senão meu marido vai ficar magoado. Ai, não vou falar não, senão minha amiga vai ficar magoada. Não vão me entender? Ai, não vão me entender. Ah, não, porque eu sou ocupada. Não, deixa eu mudar. E aí fica buscando uma mudança que às vezes nem é a mudança. Olha só, isso aqui é sério. Muitas pessoas ficam buscando mudanças onde não tem que mudar. Por quê? Porque em vez de olhar para os padrões emocionais que precisa ser transformado, elas estão olhando para outras coisas. E, na verdade, não é. Por isso que existe o quê? Existe pessoas que estão o tempo todo fazendo para todo mundo. O tempo todo elas estão na função do fazer. E aí elas acabam se sentindo vazias, desconectadas do mundo. Na verdade, elas evitam uma forma de não ser rejeitada, né? Elas evitam, elas não evitam o fracasso. Elas evitam a possibilidade de não ser rejeitada. Exato. Então, para eu não ser rejeitada, eu vou aceitar esse tipo de comportamento. Para eu não ser rejeitada, eu vou aceitar esse liderado falar comigo como ele quer. Para eu não ser rejeitada, eu vou aceitar os meus filhos fazer comigo o que eles querem. Para eu não ser rejeitada, eu vou deixar esse patrão abusar Sim. de mim de forma trabalhista. Sim. Para eu não ser rejeitada, eu prefiro viver em fracasso. É verdade. Eu prefiro me diminuir para caber. Porque a verdade é que quem tem esse sabotador neural, ele está todo o tempo se dividindo para caber nos ambientes. Exato. Eu me divido para a Larissa me aceitar, eu me divido para a Priscila me aceitar, eu me diminuo o tempo inteiro para caber o tempo inteiro. Isso não é saudável. Se você tem esse tipo de sentimento, eu preciso ceder para caber, eu preciso ceder, eu preciso ficar em silêncio para que o outro me aceite, para não ter problema com o outro. Saiba que isso é um sabotador e ele está destruindo a sua vida emocional. Ele não vai te deixar crescer. Porque se a pessoa que caminha com você não pode ouvir a sua dor, não faz sentido ficar nesse lugar. Exatamente. No slide 12 diz assim... No slide 12, o sabotador da necessidade de aprovação, esse aí é o irmão direto da rejeição. Não tem como uma pessoa que sofreu rejeição, e isso começa, gente, na infância. E aí é um histórico, tá? Fica se repetindo durante a sua vida. Enquanto você não parar e olhar para essa ferida e tratar. Então, lá na infância começou a rejeição. E aí isso vem te acompanhando junto com o irmão, necessidade de aprovação. Então, qual que é a frase lógica interna que as pessoas carregam? Meu valor depende do olhar do outro. É o que a gente falou. Que é o que a gente falou. Meu Deus, é real. É real. Eu só tenho valor se o outro me aprovar, se o outro me aplaudir, se o outro ficar bem comigo. Não. Sabe o que eu já ouvi, Larissa, em consultório? Ai, Pri, sabe o que é? Porque eu não me sinto bem de fazer mal pro outro. Porque eu sirvo... Porque o pessoal deixa tudo religiosamente... Sim. Tipo assim, entendeu? Sempre pessoal, joga pra Deus. Joga pra Deus. Joga pra Deus. Não, mas você não sabe, Priscila. É porque eu não posso deixar o meu irmão infeliz. Porque eu não posso desagradar o meu irmão. Eu já ouvi isso em consultório. Porque eu não posso... Não é isso. É mentira, tá? É mentira que você se conta para poder ficar refém desse sentimento. Porque para você é mais confortável agradar o outro para não ser rejeitado. Exatamente. E quando a gente tem nada a ver com Deus, não. Não tem nada a ver com Deus. E quando a gente enfrenta, para enfrentar, a gente precisa da autorresponsabilidade. Não tem como a gente querer resolver algo que o outro fez. Não existe. A gente resolve aquilo que está em nós, aquilo que eu fiz ou aquilo que está em mim. Senão, eu não vou conseguir mudar esse padrão. Eu passando mal, que nem eu te contei, né? Que eu já sofri esses traumas ministeriais de ser rejeitada, de ser esculachada, de fazerem esses Instagram fake. Mentira. Acredita? Nossa. Pra me xingar, pessoas da igreja fazendo Instagram fake pra me xingar. E na época eu não era ainda psicanalista, eu ainda não tinha conhecimento, me formado em coach integral sistêmico, então eu achava aquilo, meu Deus, será que eu sou isso? Por que eu tô fazendo isso?
E aí eu comecei a parar e eu falei assim, eu só fui curada, eu só consegui sair daquele buraco que me feria daquela forma, porque eu comecei a olhar para o meu comportamento. Isso é uma ferramenta poderosa para se curar da rejeição. É porque, a conexão assim, com a realidade. Com a realidade. Realmente eu fiz. Eu comecei a me olhar no espelho todo dia e falei assim, tá, essa pessoa falou tudo isso aqui de mim. Tá, mas o que eu fiz? Eu realmente fiz isso? Eu realmente falei da forma errada? Eu realmente denegrei a imagem de alguém? Eu realmente... Você entendeu? Sim. Quando você confronta a mentira com a verdade, você começa a sair do buraco. Porque enquanto eu acreditava naquelas palavras, eu realmente achava que eu era aquilo. Então, às vezes, você acha que você é burro porque você ouviu a vida inteira que você é burro. É verdade. Mas, poxa, olha tudo que você está fazendo. Sim. Você trabalha, você cuida da tua família, você avança, você cresce. Você não é burro. Exatamente. Às vezes você cresceu num ambiente que falou, você é incapaz, você é preguiçoso. Não, você não é preguiçoso. Olha para a realidade. Mas as palavras que lançaram em você na tua infância fez você se tornar esse adulto com esse sentimento de que tudo que as pessoas falam é o que você precisa para viver, de aprovação dos outros. Verdade. Entendeu? Então, assim, a infância aqui, ó, na vida, aquela criança ferida dominando mulheres e homens de mais de 30 anos de idade. Sim. Entendeu? Então chega, né? Chega de ser dominado pela palavra do outro. Ah, agora fala que a Priscila é linda. Obrigada, querida. Fala que a Priscila é feia. O problema é seu. É isso. É isso, porque eu sei quem eu sou. E, Larissa, depois que eu me tratei, depois que eu fiz sessões, eu fiz, tá? Eu paguei, eu pago até hoje. Sim. Eu trato até hoje. Porque eu te falo, tratamento é uma construção eterna. Sim. Né? Então, hoje eu cuido de pessoas e também sou cuidado por profissionais. Por quê? Porque eu acredito num desenvolvimento contínuo. Exatamente. Não adianta achar assim, mas eu já conheço isso aqui, eu já tô boa. Não. Não. O tempo inteiro precisa ser tratado, ser cuidado. Então, assim, a verdade é que você precisa olhar para você com verdade. Eu olhei para mim com verdade. Quando aquelas pessoas começaram a fazer fakes, me xingando, me ofendendo, quando aqueles liderados não queriam ouvir a minha voz, queriam ficar falando mal de mim nas costas, eu comecei a olhar para mim e comecei a me tratar. Por que fere tanto eles falarem mal de mim? Isso. Porque eu tenho a necessidade que eles me aprovam. Exatamente. Por que as pessoas falavam mal de mim, denegriam a minha imagem, eu estava ali abraçando e beijando elas? Não era Deus. Não era o Espírito Santo. A verdade é que era eu, cheia de necessidade que elas me aprovassem, Larissa. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Tudo mudou. Quando você entender que é você que está doente, que não é culpa do outro, porque de verdade, você não vai agradar todo mundo. De verdade, toda hora vai ter alguém que não vai gostar do jeito que você fala, do seu comportamento, do seu tom de voz, e tá tudo bem. Exatamente. Todo mundo é livre para gostar do que quiser. Eu precisava de cura, eu precisava de mudança, Larissa. E quando eu entendi que eu precisava de mudança, eu busquei um profissional e fui estudar e busquei ajuda. Sim, porque quando a gente começa a prestar atenção em tudo isso que você está falando, da experiência em si, porque a experiência ela é muito emocional, por isso que a gente precisa desse tratamento, né? A gente precisa ser analisado, a gente precisa da terapia, mesmo sendo terapeutas, para sempre. Para sempre. Por quê? Porque o que acontece quando você faz o processo terapêutico? Não vai apagar a sua história de vida. Não, nós vamos integrar a sua história de vida, ou seja, você vai compreender, aceitar que você é isso, tudo que você viveu até hoje, quando você consegue gerar aprendizados em tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que doeu. Só que o mais legal de tudo é que você aprende a lidar. Então quer dizer que vira e mexe eu vou me sentir rejeitada. Vira e mexe eu vou me sentir abandonada. Vira e mexe eu vou sentir necessidade de que alguém me valide. Poxa, você tá bonita, você fez legal. Mas isso não vai me mover. Com certeza. Isso não vai me abalar, isso não vai desconstruir minha identidade, porque agora eu sei lidar com isso. Né? Antigamente as pessoas diziam, Priscila, fulano falou mal de você. Eu falava, mas por quê? Nossa, mas o que eu fiz? Por que falou isso? Eu queria saber, eu queria entender. Eu ia atrás da pessoa. Poxa, me perdoa, o que eu fiz pra você falar mal de mim? Larissa. Hoje a pessoa vem... Esses dias aconteceu. Uma paciente minha falou pra mim assim, Priscila, fulano falou mal de você. Eu falei, que pena, né? A gente vê o quanto essa pessoa precisa de ajuda. Sim. Tá doente. Porque isso diz sobre ela, não diz sobre mim. Sim, vou parar minha vida para falar do outro. Eu falei, essa pessoa, ela precisa tanto de ajuda, porque é alguém que tem tempo
pra falar do outro, já não tá bem. Pelo amor de Deus, Lari, porque eu não tenho tempo. Com Sim. 5 filhos, a gente estudando, crescendo, trabalhando. Você tem tempo pra falar de alguém? Não tem tempo. Eu não tenho tempo, gente. Não tem tempo. Eu não tenho tempo. Então, pra você ver, se a pessoa ela tem tempo pra olhar pra vida do alguém, pra profissão de alguém, falar assim, não faça com essa pessoa, não trabalhe com essa pessoa, não sirva com essa pessoa, não vá pra esse ambiente que essa pessoa tá, essa pessoa ela tá completamente vazia. Tá totalmente doente, tá totalmente sem propósito na vida dela. Então, assim, isso diz totalmente sobre o outro. Então, quando eu descobri quem eu sou, quando eu curei o sabotador da rejeição da minha vida, eu só avancei. Sim. Eu só cresci. Sim. Eu não passei mais noites em claros. Porque daí você sai daquele lugar presa, porque você fica presa a coisas antigas, a essas Claro. emoções velhas antigas. Então, quando você começa a se mover para o lugar da sua cura, da sua transformação, quando a gente fala de cura, a gente não está falando de algo que vai ser apagado, não, tá, gente? Porque cura dentro da psicologia em si não significa apagar algo, sabe? Exatamente. Mas é ressignificar mesmo. É quando você consegue mudar todos os significados de tudo que te acontece e tudo que te aconteceu até hoje. Então, quando você começa a lidar com pessoas, você consegue, então, separar elas de você. Entendendo que tudo que elas sentem não é sobre você nem o que você fez. Porque até se eu estava falando isso com a minha filha esses dias, porque meu filho não tomou um Nescau lá, que ela tomou, sei lá, a confusão que deu deles, que aí ela foi e começou a questionar, porque ele não fez como ela. E aí ela estava, assim, irritadíssima. E eu perguntei para ela, mas por que isso está te irritando? Porque aquilo que o outro fez ou não fez... É um problema dele, Se né? chega a me irritar, não é nem o problema mais dele comigo, mas sou comigo, eu. exatamente. Por que é que eu estou me sentindo irritada com isso? Por que eu estou incomodada com aquilo? Por isso que eu busquei ajuda. Por isso que eu fui me tratar. Porque eu falei assim, nossa, essas pessoas estão me ferindo demais. Larissa, chegou ao ponto de eu ficar numa cama 3 dias chorando. Eu pensei que eu ia ficar depressiva. Por quê? Porque pessoas que não conheciam a minha história, porque pessoas que não conviviam dentro da minha casa, porque as pessoas que não sabiam quem eu era falando mal de mim, aquilo estava me adoecendo. Aquilo estava me ferindo, aquilo estava me deixando careca. Você tem noção? Por quê? Porque eu tinha tanta necessidade da aprovação das pessoas que aquilo fazia eu esquecer quem eu era. Toda a minha entrega, todo o meu trabalho, Sim. todo o meu amor, 16 anos de uma história em Deus construída, Sim. com fidelidade, com honra, Com renúncia. com caráter, com renúncia. Tudo aquilo, a palavra daquelas pessoas faziam esquecer quem a Priscila era, 16 anos de entrega. Sim. Entende? Então é como aconteceu com a sua filha. Quando o outro faz e a gente não está bem, porque ela é uma criança. Então, Sim. tudo bem uma criança não saber Sim. controlar suas emoções. Tudo bem uma criança ter as suas emoções confusas, né? Confusa, porque ela é uma criança. Só que eu vivi isso na vida adulta. Muitas mulheres Entendeu? hoje vivem isso na vida adulta eu vivi isso. Por que me feria tanto o comportamento do outro? Foi aonde eu fui me tratar. Queridas, se o comportamento do outro te fere, te faz esquecer quem você é, procure ajuda. Sim, exatamente isso. E aí a gente percebe aqui no slide 16 que diz assim, por que crescer? Por que quando a gente... Por que os sabotadores internos, eles impedem a gente de crescer, progredir na vida? E aí tem algumas coisas aqui que é muito interessante a gente falar, Pri. Porque existem 3 posturas que ativam o trauma. É verdade. Então, gente, eu não peguei nenhum paciente que não viveu trauma nessa vida. Nunca, Todos não nós, existe. não existe, Todo ser todos humano. nós vivemos trauma. E aí, quando você vive o trauma, você não quer mais o quê? Tocar nele, sentir. Você não quer mais reviver ele, você não quer mais ter conexão com ele. Então, muitas das vezes, esses sabotadores internos, eles, de fato, são como um mecanismo de defesa te protegendo de você lembrar daquele trauma, daquela situação que te feriu, que te trouxe a rejeição, que te trouxe a necessidade de aprovação. Então, quando a gente fala de 3 posturas, a gente está falando sobre ser vista. Então, o que você fazia? Você se escondia na cama para não ser vista, mas para todo mundo esquecer de você, ninguém lembrar de que eu você. existia. Né? Então, toca na dor também. A postura de ser vista e não de se esconder, ficar em silêncio no relacionamento. Né, Pri? De ser julgada. Então, eu não faço mais nada, então. Mais nada eu vou fazer, porque eu ninguém vivia me julga. desistindo. Eu vivia falando, pastor, não, eu quero sair desse lugar. Eu não quero mais servir. Por quê? Porque eu ser julgada me feria absurdamente. Aí eu vi o quanto eu estava sofrendo. E aí, e o terceiro que é
ser diferente do esperado. Gente, Exatamente. se você está sendo diferente... Tá falando pra mim aqui hoje. Se você está sendo diferente do esperado, você está no caminho certo. Exatamente. Aí, se a gente olhar também para Jesus, que é o maior, né? Como diz Augusto Cury, ele é o maior da inteligência emocional vivida nessa terra. Todo mundo julgava e questionava tudo que ele fazia. Todo Ou seja, mundo. Ele veio diferente de que todo mundo esperava ele vir. Exatamente. Ele fez tudo diferente do que todo mundo esperava. As pessoas julgaram. Ele era muito visto. Muito visto. Então, assim, gente, se você está desagradando as pessoas não estão Te aceitando com as suas expectativas lá em cima com você, tá tudo bem. O importante é você entender o porquê e para que você faz o que você faz. Exatamente. O importante é você entender o lugar que você ocupa. Exatamente. Porque se eu não ocupar o lugar que é meu, alguém vai ocupar. Às vezes é a dor, às vezes é outra pessoa. E é muito bom nesse processo também de dor, Larissa, você ter alianças de verdade com pessoas que te levantam. Verdade. Que sabem quem você é. É muito importante você ser de verdade com aqueles que são os seus. Por exemplo, o meu marido mesmo. Todas as vezes que eu estava na cama ferida porque alguém de fora falou de mim, o meu marido falava para mim, chegava em casa e falava, levanta, eu sei quem você é. Levanta, porque você é a mulher que fez isso. Porque você é a mulher que eu conheço. Você é a mulher. Então aquilo falava, nossa, é verdade. Ele ativava quem eu era. A minha melhor amiga, ela faz isso comigo. Ela, Priscila, quem fala não te conhece. Eu sei quem você é. Uhum. Eu sei os seus defeitos, as suas falhas, eu sei as suas fraquezas. Então, assim, é muito bom nesse processo você também a rede de apoio, né? A rede de apoio. Então, você que vê alguém também sofrendo com a necessidade da aprovação dos outros, seja essa boca, né, que levanta essa pessoa, porque essa pessoa ela tá sofrendo não é porque ela tá se fazendo de vítima. Sim. Ela carrega um sabotador que bota ela na cama, e ela não consegue lidar com aquilo. Você pode ajudar. Então, as pessoas, né, os meus melhores amigos ali, o meu casal de melhor amigo e o meu marido e a minha mãe foram as 4 pessoas que me levantaram nesses longos anos. Foram 5 anos de perseguição. Uhum. Não foram 5 dias. Foram 5 anos sem cessar de perseguição, de palavras, de destruição, semanalmente chegando na minha porta. Então, essas 4 pessoas estavam ali. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você tiver alguém no seu ambiente sofrendo por causa da aprovação dos outros, levanta essa pessoa, mostra para essa pessoa quem ela é. E conduz essa pessoa a buscar ajuda. Porque a verdade é que eles sabiam quem eu era, mesmo que eu não soubesse. Sim. E eles me conduziram ao tratamento, a buscar ajuda. Porque às vezes as pessoas espiritualizam tudo, Larissa. Verdade. E isso precisa ser pregado nas igrejas. Sim. Não é espiritual, gente. É emocional. Isso. E a Bíblia mesmo fala, cuida do corpo, da alma e do espírito. E as pessoas pegam a dor da rejeição e falam assim, ai, Senhor, entrega esses irmãos a Deus. Não, isso está te ferindo, precisa ser tratado. E as pessoas têm que parar de colocar tudo na conta de Deus e buscar ajuda. Eu, sendo pastora, eu sofri esses traumas. Sim. Eu sofri essas dores. Por quê? Porque eu já tinha esse sabotador. Sim. Então, eu fui buscar ajuda de um psicólogo, de terapia, de psicanalista, de coach integral sistêmico, de pessoas que trabalhavam o meu desenvolvimento para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Eu busquei ajuda, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo lendo a Bíblia todo dia. Porque não tem a ver com espírito. Espírito é aquele que te leva para a eternidade. O pastor está ali para te dar vida eterna, para te dar destino, para te ensinar princípios que vai fazer você vencer. Nós, da saúde mental, vamos curar os seus traumas, as tuas dores e te levar a ter uma vida plena aqui nessa terra. Por isso é preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Isso é tão interessante, Pri. Hoje eu não tenho aqui os meus sabotadores internos que me pararam em momentos da minha vida, mas nos próximos episódios vocês vão conhecer quais são. Mas assim... É porque também só parece eu, né? Que não é problemática. Não, os seus sabotadores é esse hoje. Os meus vão vir nos próximos episódios. Verdade. Mas olha, quando os sabotadores vinham, eu estava em uma vida espiritual muito trabalhada, desenvolvida. Então, a minha vida espiritual estava muito desenvolvida. Estava fluindo, tudo. Mas em outras áreas da minha vida, eu estava bloqueada por causa do sabotador interno que está dentro do meu padrão emocional. Que eu só consegui trabalhar dentro das sessões de análise, dentro da terapia. Exatamente. Entendeu? Igual a mim. Eu estava bem, eu estava buscando a Deus. Conectado com Deus, conectada com Deus, exercendo a minha função ali em obediência, em honra a Deus e aos meus líderes. Sim. Então, a minha vida espiritual estava ok. Só que o meu emocional.
Só que os traumas. E a falta da paternidade, e o abandono que eu sofri na infância. E todas as palavras de morte que eu recebi lá criança. Sim. Aquilo estava dentro de mim. Por mais que o espírito estava cheio de dons espirituais, eu estava voando, não tinha a ver com aquilo. É por isso que líderes religiosos se matam, Larissa. É verdade. E isso não tem sido pregado nas igrejas. Por isso que as pessoas trocam de igreja o tempo inteiro. Ah, eu não gostei porque não me abraçou, vou mudar de igreja. Não tem a ver com a igreja em si, tem a ver com sabotadores neurais que têm impedido aquela pessoa de permanecer naquele lugar. Porque se eu não gosto de uma coisa, eu mudo. Para quê? Para alimentar o meu ego, as minhas emoções feridas. Não tem a ver com a religião, o local, com o ambiente, com as pessoas. Porque quando eu mudei, tudo mudou. Eu continuo na mesma igreja, no mesmo ambiente, com os mesmos irmãos que falam mal de mim. Aí, tá vendo? Tá vendo? Isso é tratamento e progressão. Isso é cura. E hoje abraço, beijo, não me ferem mais. E tá tudo bem, porque isso é sobre eles, não é sobre mim. Isso aí, muito bom. E tem uma frase aqui do slide 19 que eu quero compartilhar com vocês, que é: tolerar pequenas frustrações. Gente, tolerar pequenas frustrações. Perceba se você tem dificuldade de tolerar frustrações na sua vida ou não. Porque a rejeição e a necessidade de aprovação, elas estão ligadas exatamente a isso. A quando algo não dá certo, quando algo não avança, quando algo não acontece do jeito que você queria. E aí você acaba se frustrando. E aí você não sabe lidar com a frustração, você paralisa nela. Então, você precisa entender que crescimento emocional é igual a ampliar a sua tolerância. É verdade. Então, quando a gente fala de janela de tolerância, é exatamente essa questão da frustração. A frustração, ela precisa ser tolerada. Gente, a frustração não veio para te parar, para dizer que você não sabe fazer, não. A frustração, ela veio só para te ajudar. A frustração, ela veio para te mostrar, olha, não deu certo dessa forma, mas vamos reajustar a rota? Vamos fazer de outra forma, porque dessa forma não teve sucesso? Mas não quer dizer sobre a sua identidade, não. Porque todos nós vamos fracassar em alguma coisa da nossa vida. E todos nós vamos ficar frustrados o tempo inteiro com alguma coisa. Porque nós somos seres emocionais, né? Então, assim, o tempo inteiro eu olho para alguma coisa e falo, poxa, poderia ser desse jeito, mas não é. E isso gera uma frustração. E tá tudo bem. A gente só precisa entender que a frustração, ela não pode nos parar. Sim. Ela não pode nos impedir de avançar. Porque a frustração, ela vem. Mas toda vez que a frustração vir, eu preciso saber quem eu sou. Exatamente. O que eu quero e qual é o propósito disso. Se eu entender qual é o propósito disso, eu continuo caminhando. Isso. Então, é como eu disse aqui, eu tinha esse sabotador neural desde a minha infância, por causa do abandono do meu pai, por causa da falta da minha mãe e por causa de inúmeras coisas. Mas aí, na vida adulta, eu fui para a igreja, eu pensei, o lugar que eu vou ser acolhida. E foi o lugar que eu também sofri rejeição. Só que eu entendi que a doença estava em mim. O problema estava em mim e eu precisava de ajuda. Sim. Né? E a gente quer encerrar agora, que já estamos caminhando para o final, dizendo exatamente isso para vocês. Eu quero reforçar isso para vocês. Vocês que se sentem abandonadas, rejeitadas, que se sentem sempre na necessidade de fazer o tempo todo tudo para todo mundo, de aceitar, dificuldade de falar não. Tudo isso são sintomas. Perceba os sintomas daquilo que te causa sofrimento para que você pare um pouco e busque, então, ajuda. Busque ajuda com aquele terapeuta. Com alguém na sua confiança. Com alguém que você se identifica. Eu estou aqui, a Priscila está aqui, nós estamos aqui para trazer essa consciência para você. Mas você pode escolher o caminho do seu processo de tratamento. O importante é que você não fique mais com a sua identidade bloqueada, paralisada por conta das feridas emocionais e dos sabotadores internos que a gente tem falado aqui no programa. A saúde emocional, a saúde mental, ela é muito séria, né, Larissa? Eu costumo dizer em consultório que se você quebra a perna, você vai no ortopedista. Se você tem problema no coração, você vai no cardiologista. E por que você tem problemas emocionais? Você não vai se tratar. É verdade. Porque você acha que problema emocional você vai tratar dentro de casa. Não vai. A gente estuda para isso, a gente se forma para isso, a gente corre atrás para quê? Para que você tenha saúde também nesse órgão. Porque é um órgão, né, Larissa? Sim. É um fator, é um órgão, a parte do teu corpo que precisa ser cuidada. Como o seu coração, como os seus ossos, como qualquer outra especialidade médica. Nós somos doutores da saúde mental. E nós estamos aqui para te ajudar a vencer esses sabotadores que têm te impedido de ser feliz. Vamos junto, então. Olha, muito bom, Pri, a nossa conversa de hoje. Mais um episódio, mais um dia. Muito bom, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado. Também espero que vocês tenham gostado. Compartilhe e esteja com a gente na próxima sexta-feira, às 18 horas. Um beijo. Um beijo no seu coração. Até mais. Tchau.